Por todas as contas, Herculine Barbin era uma jovem relativamente normal, mas uma visita fatídica ao médico mudaria sua vida para pior. Após ser examinada por uma dor na parte inferior do abdômen, logo foi revelado que ela era, na verdade, um homem. Na realidade, ela era intersexo ou hermafrodita, mas seu caso causou uma chocante sensação na mídia em toda a França e terminou em tragédia. Vamos explorar juntos a vida dela. A pessoa intersexo, que seria conhecida variadamente como Herculine Barbin e Abel Barbin, durante sua curta vida, nasceu no dia 8 de novembro de 1838 na comuna de Saint-Jean-d'Angely, sudoeste da França. Seu nome de batismo era Hercule Adelaide Barbin, mas sua família a chamava simplesmente de Alexina, e ela foi criada como uma menina. A família de Herculine Barbin era muito pobre, numa época em que a pobreza generalizada envolvia grande parte da sociedade francesa, o subproduto indesejado da rápida industrialização. Apesar das circunstâncias familiares, Barbin era uma estudante talentosa e conseguiu uma bolsa de estudos em um convento das Ursulinas, onde continuou seus estudos até o final da adolescência. Já nesse ponto, ela estava profundamente confusa sobre sua sexualidade, como suas memórias revelariam mais tarde, mas seu status como intersexo só se tornaria claro em seus primeiros anos de adulta. Em meados de 1850, Barbin começou a estudar para se tornar professora. Embora seus estudos e treinamento tenham ido bem e ela logo estava qualificada para se tornar professora, sua vida pessoal estava em crescente turbulência. Sexualmente, ela era claramente mais atraída por mulheres, mas, preocupantemente, ela não havia começado a se desenvolver sexualmente. Ela não havia começado a menstruar em sua adolescência e, fisicamente, ela permaneceu com o peito plano e com uma aparência um tanto quanto masculina. Além disso, Barbin também tinha pelos crescendo de maneira incomum em seu lábio superior, bochecha e outros lugares que normalmente associamos à puberdade masculina. Barbin sabia que parecia diferente de outras jovens de sua idade, com pelos mais grossos e escuros nos braços e pernas. As pessoas faziam piadas sobre sua aparência. Então ela começou a aparar os pelos, usar roupas longas e evitava nadar em público. Antes de explorarmos mais a história de Barbin, vamos examinar brevemente a ciência do hermafroditismo. Hermafroditismo é quando alguém desenvolve gametas e órgãos sexuais masculinos e femininos. Isso acontece em uma ampla gama de mamíferos e outros organismos e não é exclusivo dos humanos. Cerca de 5% de todas as espécies apresentam hermafroditismo. Em humanos, isso pode se manifestar com uma pessoa tendo elementos de ambos os órgãos sexuais femininos e masculinos. O hermafroditismo é mais comum em humanos do que geralmente se aprecia. Cerca de 1,7% da população, ou 1 em 60 pessoas, tem algum tipo de hermafroditismo, enquanto 0,5% ou 1 em cada 200 pessoas tem a aparência discernível de órgãos sexuais masculinos e femininos. Embora algumas dessas estatísticas sejam contestadas por biólogos com base na disposição cromossômica, e alguns colocam a figura de hermafroditismo discernível significativamente tão baixo quanto 1 em 500 pessoas. Além disso, o hermafroditismo é muito mais comum em algumas partes do mundo do que em outras. Historicamente, as pessoas tinham muito pouco entendimento do que causa o hermafroditismo em um nível científico, embora algumas sociedades antigas e medievais fossem de certa forma simpáticas a isso. Isso definitivamente não foi o caso nos tempos modernos iniciais entre os séculos XVI e XVI-II. Durante esse período, quando as pessoas eram descobertas demonstrando elementos de hermafroditismo, elas geralmente eram relatadas como sendo, citação, monstruosas. Isso é extremamente insensível pelos padrões modernos, mas é importante notar, pois destaca as circunstâncias difíceis enfrentadas por qualquer pessoa com hermafroditismo, mesmo no século XIX. A única diferença na época de Barbin era que ela vivia em uma era de estudos médicos abrangentes,
quando os médicos estavam ansiosos para descobrir por que as pessoas apresentavam sintomas ou características para os quais eles não tinham uma explicação científica. Isso significava que a condição de Barban se tornaria uma fonte de ataques sociais brutais, mas também uma inquisição médica simultânea. Seria uma situação muito difícil para ela lidar. A história de Herculine Barbin viria a público como resultado de acontecimentos no final da década de 1850 e início da de 1860. Tendo adquirido uma posição em uma escola para meninas após completar sua formação em 1857, ela começou a desenvolver sentimentos sexuais por outra professora lá chamada Zara. Embora inicialmente fossem apenas colegas, Barban e Zara rapidamente se tornaram amigas, e Barban ocasionalmente ajudava Zara a se vestir, amarrando seu espartilho, ficando ainda mais próxima dela. A intimidade delas logo cresceu e o relacionamento se tornou sexual. À medida que o amor delas florescia, o casal logo começou a dar pequenos sinais em público, como olhares gentis, chamando uma a outra por apelidos e discretos beijos na bochecha. Em pouco tempo, rumores deste relacionamento clandestino começaram a circular entre os funcionários e alunos. Foi relatado que até a mãe de Sarah soube do rumor. Para proteger sua família dos boatos, ela proibiu Sarah de continuar vendo Baba. Ela concordou e prometeu fazer como sua mãe desejava, mas na realidade, o casal continuou com seu caso de amor. Eles foram muito mais discretos sobre o relacionamento daqui para frente, embora ele acabasse de qualquer maneira. Durante esse tempo, Baba começou a sofrer com a deterioração da saúde. Sua saúde geral nunca foi boa, e ela sofreu com períodos de doença ao longo de sua vida, alguns dos quais nunca foram explicados. No final de 1850, o problema eram períodos de grande dor física em seu abdômen e outras regiões. Em uma época antes da supervisão médica sofisticada para jovens mulheres, Barbin não conseguia alívio para seus problemas. Então, sendo uma católica fervorosa, ela consultou o bispo de La Rochelle. O bispo Landriot então perguntou a Barbin se ele poderia consultar em seu nome um médico local, o Dr. Chesney. Ela concordou e Chesney logo solicitou que Herculine comparecesse a um exame médico. O Dr. Chesney ficou imensamente surpreso com o que descobriu no exame. Baban apresentava órgãos sexuais masculinos e femininos com uma pequena vagina, um pequeno pênis subdesenvolvido e testículos que eram internos e não haviam descido de forma alguma. Documentos médicos detalhados foram elaborados e outros médicos auxiliaram com testes aprofundados com o intuito expresso de determinar seu sexo. Deve ter sido muito perturbador para Herculean Barbar. No final das contas, os profissionais médicos concluíram que Herculine Barbin era de fato um homem. Hoje, a condição seria rapidamente identificada como pseudo-hermafroditismo, mas no meio do século XIX não havia um entendimento científico completo do que causava isso. A história de Barbin logo emergiu no oeste da França e depois nacionalmente. Ela se tornou o assunto da cidade e causou algo como uma sensação na mídia, com jornais escrevendo sobre a garota que era simplesmente um jovem homem. Muito disso foi extremamente cruel. Dizia-se que Barban usava sua situação para se aproximar de jovens mulheres e ter casos amorosos discretos. Os termos monstruoso e aberração também apareciam com frequência. Seguiu-se uma espécie de inquisição médica, na qual Barban foi atacado por ter trabalhado em uma escola só para meninas, apesar de exibir órgãos sexuais masculinos. Seguiu-se um caso jurídico em que os tribunais reatribuíram seu gênero como masculino. O impacto psicológico de tudo isso foi imenso e extremamente negativo. No começo de 1860, após o caso ser solucionado, Barban foi obrigada a abandonar seu posto de professora. Seu relacionamento com Sarah terminou e ela então se mudou para Paris.
Lá, ela começou a adotar uma identidade masculina, passando a ser conhecida pelo nome Abel, como uma versão masculina de Adelaide. Em Paris, ela lutou para encontrar trabalho e viveu uma vida cada vez mais empobrecida e isolada. Em meados dos anos 60 do século XVIII, ela escreveu o seguinte em suas memórias ou diário: "Eu sofri muito e sofri sozinha, abandonada por todos. Meu lugar não estava marcado neste mundo que me evitava, que me amaldiçoou. Nenhuma criatura viva deveria compartilhar dessa imensa tristeza que me acometeu quando deixei minha infância, naquela idade em que tudo é belo, porque tudo é jovem e brilhante com o futuro." Em fevereiro de 1868, o porteiro ou gerente do prédio em que Babin morava na Rue de l'École de Marsan, muito perto da Universidade Sorbonne, no Quartier Latin de Paris, a encontrou morta em seu apartamento. Tragicamente, ela tirou a própria vida. Ela fez isso acendendo seu fogão a carvão e gás e depois inalando os gases. Os investigadores depois estavam completamente confiantes de que isso não foi um acidente e que Barbin morreu por sua própria mão devido à posição de seu corpo ao lado do fogão e também à descoberta do que era efetivamente uma nota de suicídio endereçada à sua mãe. As razões dela foram muito especuladas. Muitas pessoas concluíram que foi uma combinação de suas experiências traumáticas ao longo da última década, combinadas com sua pobreza e outras circunstâncias. Porque se presume que ela estava morta há vários dias quando foi encontrada, e como não era possível identificar com precisão há quanto tempo uma pessoa estava morta nos anos de 1860, quando seu corpo foi descoberto assim, o dia exato em que ela morreu, em fevereiro de 1868, é incerto. Quando seu corpo foi descoberto em seu apartamento em fevereiro de 1868, havia pouquíssimos pertences ao redor. O pequeno apartamento tinha apenas 4 peças de mobília, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um pequeno armário ou escrivaninha de cabeceira, um claro sinal da pobreza dos últimos anos de Barbin. Na pequena escrivaninha estava uma memória, que Barbin havia escrito como um esforço terapêutico para entender sua situação e o que havia acontecido com ela, após a reação social ao seu hermafroditismo. As citações revelam os pensamentos perturbados dela sobre sua existência, desenvolvimento sexual e físico e a falta de compreensão do porquê de seu desenvolvimento da forma como ocorria. Pegue o seguinte trecho. Naquela idade em que as graças femininas desabrocham, eu não tinha a postura descontraída, nem as formas bem delineadas que revelam a juventude em pleno florescer. Minha tez, com seu pálor doentio, denotava uma condição de saúde crônica debilitada. Meus traços tinham uma certa dureza que não se podia deixar de notar. Meu lábio superior e partes das bochechas estavam cobertos por uma penugem clara que crescia com o passar dos dias. Essa peculiaridade frequentemente me fazia tecer comentários jocosos, que eu tentava evitar usando tesouras frequentemente no lugar de lâminas de barbear. Como era de se esperar, eu só consegui torná-lo ainda mais espesso e notável. Meu corpo estava totalmente coberto por ele, diferentemente dos meus companheiros. Quanto à minha figura, permaneceu ridiculamente magra. Tudo isso chamava a atenção, como eu percebia todos os dias. Dificulta a leitura em certas partes. Quando consideramos que ela acabou cometendo suicídio, no entanto, o texto acabaria por ter um grande impacto. Inspirado por ele, Geoffrey Eugenides, um autor americano, escreveu o romance Middlesex sobre um protagonista intersexo chamado Cal Stephanides. Foi publicado em 2002 e ganhou um prêmio Pulitzer. O filme francês de 1985, O Mistério de Alexina, também foi baseado em suas memórias. Portanto, por mais difícil que sua vida tenha sido, a memória de Hércules deixou um legado duradouro. A história de Barbin voltou a ser mais conhecida nos anos 1980. Naquela época, o eminente filósofo e teórico social francês Michel Foucault
se interessou por sua história como um exemplo de como o gênero estava sendo construído durante o século XIX. Isso fazia parte de sua pesquisa sobre o que eventualmente se tornou seu trabalho, A História da Sexualidade, publicado em diferentes volumes, entre 1976 e um quarto volume póstumo em 2018. Isso o levou a publicar as memórias de Barban com seus próprios comentários ao lado, que apareceram na tradução em inglês em 1980 como Herculean Barban, sendo as memórias recém-descobertas de um hermafrodita francês do século XIX. Apesar dos esforços de Foucault para sugerir que foi descoberto, trechos de suas memórias foram publicados já em 1872. O argumento de Foucault, ao longo de todo o tempo, foi que Babin era um exemplo de uma tendência crescente na sociedade e na ciência ocidentais de restringir pessoas que nasceram com hermafroditismo para escolher um gênero ou outro, ou mesmo ter a decisão tomada por eles pela comunidade médica. Assim, o que Foucault detectou na história de vida de Barban foi uma tendência crescente para a rigidez de gênero. No entanto, ele contrastou isso com os tempos antigos e medievais, quando a fluidez de gênero era muito mais aceitável em culturas como a Grécia Antiga ou em algumas seções da cultura árabe durante a Idade Média. Foucault não poderia saber disso na época, mas ele estava escrevendo justamente quando as visões sobre gênero começavam a mudar e a se mover em direção a uma sociedade mais fluida que persiste hoje. O aniversário de Barban, 8 de novembro, é celebrado todos os anos hoje como o Dia da Lembrança Intersexo. Obrigado por assistirem a este vídeo sobre Herculean Barban. Espero que tenham achado interessante. Deixem nos comentários suas opiniões sobre a vida dela e sugestões para outros vídeos. Espero que estejam inscritos com as notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu publicar. Bem, é isso. Até a próxima Vida Esquecida. Obrigado.